boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o Papo de Casal. Eu e a Juliana, Regis e Vanessa. Para quem não conhece, Regis e Vanessa são os nossos cunhados. O Regis é o meu cunhado e a Vanessa também. Mas a Vanessa é cunhada da Juliana, que o Regis é o irmão dela. Gostaram da minha explicação? Fantástica, né? Saudações, amados. Delícia estar aqui com vocês. Espera, eu vou puxar mais pra mim, porque eu não tô aparecendo. Não, nada, mano. Chama eles aí. Então já tá chegando já. A nossa proposta aqui é estar atrás, né, do autoconhecimento. Como é que é fazer em casal e ainda fazer com conhecidos, com cunhados, com irmão? Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem? Aqui tudo bem. E aí, como é que estão vocês? Adorei a apresentação. Bem explicadinho. Bem explicadinho, né? Nos mínimos detalhes. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, esse aqui é o Fabrício, idealizador do Futuro Consciente, e a gente convidou hoje meu irmão Regis e a minha cunhada Vanessa para estar trazendo um pouquinho desse olhar do autoconhecimento no desenvolvimento do casal, e não só no casal, porque tem coisa que a gente fez tudo em família, como disse o Macri, nosso amigo, esse aí não vai ser papo de casal, é papo de família. Apresentem-se. Vamos ter que comentar um pouquinho. Olha, tá cheio de gente conhecida. Inclusive tem mais parente aí, né, gente? Aí, galera, põe moral aqui pra gente. Essa live nós É vamos isso aí, ó. Quem não sabe das histórias vão ficar sabendo hoje. Gente, por favor, se apresente. Pera, deixa eu tentar uma coisa. Se vocês conseguirem abaixar um pouquinho só o telefone de vocês, vocês saem. Aí. É porque eu gosto de deixar os comentários para a gente interagir com o pessoal, né? Tricotando. Olha lá, tá aí. Olha lá. Tem bastante gente aí. A Ângela já tá aí. Gente, por favor, pode se apresentar. Eu sou quem, eu sou não sei quem. Entendeu? Vai, Vanessa, começa. Ladies first. Vai lá. Meu nome é Vanessa Abrams, já tive o prazer de estar com vocês no Futuro Consciente, nos 5 minutos de prosa. Atualmente, coach de desenvolvimento humano, uma experiência em autoconhecimento que já a gente fala um pouco mais. Cunhada da Juliana, co-cunhada do Pico. É isso. Casada com uma filha de 15 anos. Nossa. Caraca, isso pesa, hein? 15 anos. Pois é. E aí, Regis? Eu também tive aqui no Futuro Consciente, logo no começo, aí quando vocês estavam montando aí as lives. Eu venho de uma área que é a área de marketing, a área de publicidade. Eu sou publicitário, me especializei em mercado digital e hoje estou mais especializado em área de e-commerce, né? Cuido do e-commerce aqui do Atacado Vila Nova, que é um grupo forte que tem aqui em Campinas. E é isso. E sou irmão da Juliana e cunhado do Pico. Puta, isso é fantástico, ser cunhado do Pico. Estamos juntos 21 anos. A gente está junto desde o mas 98. Calma, não tem pressa. Porque agora, o que a gente quer? A gente quer ouvir como começou tudo. A gente, óbvio, que vai falar de autoconhecimento, mas a gente gosta bem daquelas coisas de revista de caras. Sabe como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Bem lá no comecinho. Vamos dizer, antes do comecinho. Quem quiser contar, fique à vontade. Começo? Pode começar. Tá. Bom, isso foi em 1997. 98. Não, mas em 97 eu tomei a decisão, né, de morar nos Estados Unidos, né? A Juliana está aqui, sabe o quanto foi o drama que foi todo esse processo para eu me mudar. Eu nunca tinha saído do país e aí eu comprei esse curso antes de sair do Brasil, então eu já fui com o curso comprado. Então assim, não tinha mais jeito. Quando eu fui contar para meu pai, para todo mundo que eu ia viajar, já estava tudo comprado. E eu acabei, eu saí daqui em junho, não, minto, eu saí daqui em setembro, que aí começou o ano letivo lá, em 97, e fui com o objetivo de aprender inglês, né? Então eu me isolei um pouco no começo, porque se você fica muito com brasileiro, você não aprende inglês, né? E isso foi até abril ali,
que eu não estava aguentando mais. Que aí eu falei, bom, agora eu já estava indo embora. E aí começou, a gente já tinha aquelas festinhas, né? E vinham vários brasileiros, faziam as festas dentro da faculdade lá nos Estados Unidos e tal. E aí teve uma da turma dos brasileiros que chegaram, né? Chegou a Vanessa, chegou todo mundo, chegou as amigas dela e tal. E aí nós fomos para uma festinha, né? Isso a gente já estava conversando. E aí, numa noite, a gente conversava muito, falava muito, passava a noite conversando, né? E aí, numa das festas, ela estava a fim de ficar com um amigo meu e eu a fim de ficar com uma amiga dela na festa. É. E aí, no meio da festa, o que aconteceu? O meu amigo ficou com a amiga e sobrou nós dois. Entendi. Não vamos perder viagem, né, gente? Pô, aí Já estamos aqui mesmo. Não vamos perder viagem. Pô, aí, putz, aí eu lembro que a gente ficou, né? Mas, puta, não rolou química, assim, um negócio esquisito, né? Aí não rolou nada, aí ficamos assim, vamos continuar sendo amigo e tal. Só que aí, puta, eu ia pro quarto dela, né? Travesseirinha, levava toda noite, ia lá, ficava lá conversando com ela. Aí chegou uma hora que a gente voltou, e aí voltou forte, a gente começou a namorar lá nos Estados Unidos. Só que aí eu tava acabando meu curso, aí eu vim embora, né? E eu tinha acabado de chegar. E eu fui com outro objetivo, na verdade. Eu tinha acabado de me formar. E queria também ter a experiência de viver fora. Fui diferente do que ele, né? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito longo. E falei, pô, vou aproveitar a oportunidade, vou morar um tempo fora. E eu comecei a trabalhar lá, comecei a estudar. Era um objetivo de inglês diferente. Então, ele tinha um ano letivo que ele seguia certinho. O meu já era mais alternativo, então eu ia para fora, trabalhava, voltava, estudava. E eu queria ficar por lá, queria morar lá. Só que não consegui. Eu tenho... Meu pai é americano, mas eu não consegui a documentação necessária para ficar. Então, eu fiquei só o tempo que eu tivesse de estudo mesmo. Mas aí, no último mês, eu vendi o meu pacote de curso de inglês e fui viver na cidade de São Francisco e acabei ficando por lá mais alguns meses e o Regis foi embora. E aí, na nossa época, em 1998, não existia a tecnologia que tem hoje, né? Tinha o ICQ. Lembra do ICQ? Aquela florzinha? Nossa, denunciou total. Então a gente quase não se falava. Quando a gente acabava batendo umas saudades, umas doideiras, a gente ligava um pro outro, mas era bem raro. E aí, realmente, quando a gente voltou, a gente começou a se encontrar de novo, se relacionar, e aí estamos aí juntos. Aí começou em 98. Um em São Paulo, outro em Rio Claro, tivemos os desafios, depois São Paulo e Campinas, mais desafios. E assim foi passando o tempo e a gente foi ajustando essa sintonia para que a gente pudesse estar junto. E aí, em 2001, a gente casou. Em 2001 que a gente fez o casamento. É isso. Então, quantos anos casado? 19. 2001. Casado 19 anos? Caramba! Hein? Casado 19. É tempo, hein? A gente também tá uns anos, 16. né? Bem mais. Bem Não, mais não enrolou novo. não. Já A Maria entrega. tá falando que enrolou. Não enrolou não. Foram 3 anos juntos. Aí paredei. Falei, então. Vai ficar brincando de ponte, né? São Paulo, Campinas, como é que vai ser? O Gui já falou que rolou o rolo que estava enrolado já. Que legal. Mas nesse processo, né? Aí a hora que casaram, vocês foram morar em São Paulo. Dentro do processo evolutivo, né? Eu falo, dentro desse autoconhecimento, existia alguma coisa? Como é que era? Como é que vocês se viam relacionando lá nesse início? A gente, depois que a gente conseguiu passar por essa fase do namoro à distância e a gente se vendo poucas vezes durante a semana e que a gente decidiu casar, a gente tinha que tomar uma decisão. Eu morava em São Paulo, ele morava em Campinas. E aí, para onde vai, né?
E aí aquela coisa do paulistano acreditando que a vida é mais tranquila em Campinas, eu falei, bora lá, vamos para Campinas, então experimentar a vida no interior, mais tranquila e tal. E aí a gente começou morando aqui em Campinas, hoje a gente está em Campinas de novo. A gente começou morando em Campinas, mas durou 1 ano só. Não, e foi uma loucura. Recém-casado, a Vanessa trabalhava em São Paulo. É verdade. E eu trabalhava em Campinas, né, no Correio Popular, quem é de Campinas aqui sabe, era um jornal, eu cuidava da parte de internet, foi aí que eu comecei na internet. E aí a Vanessa acordava às 5 horas da manhã, pegava um ônibus fretado para ir trabalhar em São Paulo. Então eu já deixava ela na saída ali de Campinas, levava a roupa de ginástica na volta, que ela chegava tipo 6h30, 7 horas, íamos para academia, os dois. Chegava 8 horas da noite. Vai ser vontade, hein? Aí a gente... Você vê que é amor no começo, o negócio, assim que você faz umas loucuras. Loucura. Aí ela ia para academia, ia para casa, jantava, dormia de novo, e no dia seguinte, mesma coisa. Eu chegava por volta de umas 8, o Regis esperava no ponto, descia do ônibus, ia para academia, a gente chegava em casa quase 11 horas da noite. Era uma loucura. Então assim, quando é isso aí, né? Quando você tem um foco, né, um desejo, tudo dá certo, tudo vai acontecer. Mas não me adaptei muito bem, falei, não dá, né? E aí ele também começou a ver oportunidade em São Paulo. Em 3 meses ele arrumou uma oportunidade em São Paulo e a gente ficou em São Paulo mais 15 anos. Aí em São Paulo a gente ficou bastante tempo. Começamos por Barueri, né, que é Alphaville, o primeiro lugar que a gente morou, e depois a gente foi para São Paulo mesmo. E foi aí o processo ficou 15 anos lá. Maravilha. Se a gente falasse em processo assim de sofrimento, o processo de conexão do casal, como é que era nesse desenvolvimento? Nessa época era livre, né? A gente estava se conhecendo, então era tudo novo pra gente. Era meio que brincar de casinha, né? Então a gente tinha a nossa casa, chamava as pessoas para jantar, né? Tinha todo aquele processo de se descobrir, né? Aí depois disso as coisas vão começando a entrar numa realidade, né? O que é real, né? Começa a faltar dinheiro, porque você não faz isso direito, aquela que começa as cutucadas normais. Na verdade, é como todo casal, você traz a história da tua família, ele traz a história da família dele, a gente junta tudo isso, e aí eu acho que começa exatamente os ajustes do que você vai abrir mão, do que eu vou abrir mão, né, do que você acredita que é bom e o que eu acredito que é bom, para a gente construir o que o casal acha que é bom para essa relação. E aí, obviamente, eu fazia isso, você fazia aquilo. Então, eu acho que os primeiros anos de uma relação, por mais que tenha amor e toda essa vontade, é muito importante porque é onde você começa a fazer esses acordos, esses ajustes aí, né? E é muito... vamos dizer assim, pra gente, apesar das nossas famílias serem parecidas em algumas coisas, culturalmente elas são muito diferentes, né? A vida que você leva em São Paulo é muito diferente do que você leva no interior. E aí, quando você junta tudo isso, as expectativas que você tem para a relação, para o casal, para a carreira, da criação de um filho, aí é muito ajuste que vai fazendo. Mas é o quanto resiliente você é para entrar nessa jornada, né, de um relacionamento. E as coisas vão altos, baixos, como toda relação passa, né? Dentro de tudo isso que você está falando, né, Vanessa, eu acho que vocês chegaram num ponto que aí a gente vê o casal vai se desenvolvendo e vai crescendo por si só. Mas vocês chegaram num ponto que é o nome da live, né? Papo de Casal, o autoconhecimento no casal. E vocês procuraram ferramentas para esse autoconhecimento. Individualmente, num primeiro momento, né? Que depois esse crescimento, esse autoconhecimento gerou um desenvolvimento do próprio casal, né? Eu queria saber de vocês quem começou o processo primeiro, o porquê começou esse processo, né? E o como foi, de cada um individualmente. Eu comecei a minha história de autoconhecimento muito cedo, até numa das
lives que a gente fez, né, dos vídeos que a gente fez, eu sofri um assalto, um sequestro quando eu tinha uns 16 anos, e a partir dali meus pais me convidaram para trabalhar como aquela reação ia impactar na minha vida, a fazer terapia. E comecei a fazer terapia com 16 anos de idade. E aí eu passei pela experiência de fazer terapia individual, depois eu experimentei fazer terapia em grupo, aí eu experimentei psicanálise, então fui vendo o que mais se adaptava para mim, para poder trabalhar a vivência traumática que eu tive. E foi uma delícia, me apaixonei, né? Deveria fazer sempre, né? Mas eu acabei usando a terapia como circunstancial. Muitas vezes eu uso para períodos diferentes que eu passo na minha vida. Eu me formei em administração, mas eu acabei iniciando minha carreira na área de recursos humanos, e de lá eu tenho 25 anos de experiência, né, na área de recursos humanos, desenvolvimento pessoal. Então, automaticamente eu me envolvi muito no autoconhecimento por uma questão até do ambiente que eu vivia e das ferramentas que eu precisava ter para ajudar dentro das organizações, a desenvolver pessoas, né, a atingir melhores resultados. Então, automaticamente, eu entrei muito forte nesse mundo, né? Então, eu entrei muito antes de conhecer o Regis, né? Então, ele já me conheceu maluquinha. Ele já sabia a maluquinha que ele estava se envolvendo, né? Então, eu já tinha. Então, eu acabei fazendo formação em constelação organizacional, eu fiz formação em coaching, eu tenho coaching com hipnose. Então, você acaba... Eu fiz todos os treinamentos transpessoais, leader training, expansão da consciência. Eu me joguei nesse universo para conhecer mesmo, né? E automaticamente o Regis, eu falava, cara, se não for, você não vai entender nada que eu tô falando, né? E ele foi comprando, assim, a ideia. Ele via que isso realmente surtia efeito, que isso ajudava em um monte de coisa. Pô, perfil comportamental, o que é isso? Daí eu mostrava para que servia, como você usa isso no dia a dia, tanto na empresa como pessoalmente, nas relações, na comunicação. Então ele foi abduzido, eu acho, né? Foi por aí. E aí eu acho que num dos treinamentos que, coincidentemente, né, a Vanessa acabou fazendo, que foi o Leader Training, que nem era para a Vanessa fazer, era o Rogério que está aí. O Rogério tá assistindo a gente aí. Coincidentemente é ótimo, né? O Rogério convidou o pai da Vanessa, né, que é o Jeffrey, para fazer o curso. O Leader Training, na época, não sei se é hoje, mas tinha o limite da idade, né? E aí não podia fazer, porque ele já tinha acima de 60 anos, né? Na época tinha o maturidade, né? E aí o Jeffrey, né, aquele jeito bem tranquilo, né, super sossegado, na quinta-feira falou assim, Vanessa, eu não posso ir no treinamento, vai você. E a Vanessa pegou, me ligou, eu nem tinha visto a Vanessa, eu estava trabalhando, ela falou, olha, eu tô indo para um treinamento, mas não vai ter, você não vai conseguir falar comigo, eu não sei onde é, e aí vocês vão me pegar no sábado à noite. Minha cara, né, gente? Aí eu saí lá eu trabalhava lá no IG, saí, peguei a Vitória, expliquei para a Vitória que a mamãe tinha ido para um curso, não sabia o que era, nada. E aí, sábado à noite, nós vamos pegar a Vanessa, né? E eu acho que ali foi realmente um divisor de águas, porque a Vanessa voltou bastante mexida, né? Ela voltou bastante mexida. E aí ela nem me deu a chance, né? Ela já me inscreveu pro próximo, então não tinha nem... não teve do tipo, então, o que você acha de... Não teve, né? Do tipo E é assim, gostoso porque no casal eu falo, tem isso de saber como é que o outro funciona, né? Para instigar o outro a vir para o autoconhecimento. Cada um fez de um jeito aqui, né? Um começou, às vezes, o homem antes, a mulher, que a gente vem vendo, não tem regra, né? Não tem jeito. E aí você sabendo a linguagem, você consegue conduzir, abduzir o outro de uma maneira da Vanessa. Você já está inscrito. Não, tipo assim, você já pensou como é que você vai? Você já avisou na empresa que você vai? Do tipo... Regis, você vai, porque não dá. A gente não vai conseguir se comunicar. Eu preciso contar tudo que aconteceu. Aí eu falei, não tem como, né? Não tem como. Só que o Regis, ele, assim, eu encontrei um parceiro para minhas doideiras, assim, né? Apesar de ele ser muito mais calmo do que eu,
eu encontrei um parceiro nessa jornada, né? De que confia, ele entende, ele sabe, ele percebe se eu estou fazendo loucura ou não. Então, assim, ele falou, cara, eu acho que é importante mesmo, eu acho que eu vou. E aí foi legal. E aí eu fui, realmente o curso também mexeu comigo. Para mim era tudo muito novo, né? Eu não é que nem a família da Vanessa, que entendia que terapia era importante desde os 16 anos. A gente não viveu, né? Nem eu nem a Juliana, a gente não viveu num ambiente desse. Então, para a gente ali era um divisor de águas muito forte, né? Uma coisa muito grande. E aí, a partir dali, as coisas começaram aí se desenrolando, né? O povo achou que a gente era tudo louco. O pessoal achou que a gente estava meio pirando. Aí começamos a... Mas não, eles são loucos, né, Ju? Verdade, gente, eles não são normal. E aí, para quem não sabe, que está perguntando aqui, né, falou, olha, nós fomos na verdade, a Vanessa foi a que foi primeiro no processo, eu falo do autoconhecimento aqui, desse papo de família, que acabou sendo esse papo de casal, que virou papo de família. Ela foi a primeira para o Líder Training do Instituto Tadashi, né, a qual eu faço parte, eu fico lá também. Nesse olhar de convidar, num primeiro momento, é legal porque ficou aquele questionamento, né, de quem não era da família, o que esses doidos estão fazendo, né? Aí ela saiu abraçando todo mundo, que nem falou o Márcio aqui. Não, isso aí, Márcio, isso aí mesmo, viu? Para quem fez o curso sabe o que a gente está falando. A gente sai de lá com a vontade realmente de levar as pessoas que você ama, né? É normal. E a gente, depois de um tempo, a gente descobre que às vezes a gente passa alguns limites, né? Mas depois, mas a gente demora para aprender isso, né? Então a gente quebra um pouco a cara, tentar levar as pessoas e tal. E óbvio, as primeiras pessoas que eu saí para levar, porra, é a família, né? Puta, levar, ainda, principalmente a Mariana, lembra que a gente falava? Puta, a Mariana toda envolvida com yoga. A Mariana já estava envolvida com yoga. Pode ser a Mariana. Só que aí, quem foi primeiro foi a Juliana. E aí quem foi primeiro foi a Juliana, que eu nem imaginava, né? Que foi muito legal. Mas assim, mesmo eu com as minhas maluquices, assim, de me jogar mesmo, quando eu resolvo que eu quero conhecer uma coisa, eu vou e tal, eu trago muito isso para dentro de casa, assim, para que isso serve? O que eu vou fazer com isso? Como é que nós vamos trabalhar isso? Né? Porque senão, realmente, você abre um monte de porta e não consegue gerenciar e em vez de você ficar bem e se desenvolver e evoluir, você retrocede aí muitas casinhas, né? Então, toda vez que eu, como responsável de me jogar nessas coisas e trazer essas questões para dentro de casa, eu trabalho muito isso depois, né? Regis, o que você aprendeu, o que você viveu no seu lar, o que tem a ver com o teu momento que você vive hoje, como é que você consegue olhar isso no profissional, faz sentido, não faz? Então, assim, tento dar uma de coach também dentro de casa, né? Para não fazer um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum, né? Então, eu acho que ele entendeu que vale a pena essa parceria, né? Do autoconhecimento junto, para a gente poder se trabalhar, né? Exato. Agora, obviamente, gente, parece lindo, né? Um processo de autoconhecimento, os dois juntos. Isso que eu ia falar. Ai, que lindo, os dois se evoluíram juntos, que maravilha, que legal. Cara, sai muita confusão, sai cada pau. A gente já quase separou umas trocentas vezes. Então, assim... Porque sai de sintonia, né? Um tá aqui, o outro tá aqui. Aí como é que faz para, né, se conectar de novo? Então, a hora que volta muito estranho, né? Muitas vezes é diferente daquele cara que foi, né? E você se readaptar a isso, e vem ego junto do seu. Então, é muito importante isso que a Vanessa está falando, porque todo mundo imagina que o autoconhecimento é mil maravilhas, e não é. Não. Né? É você olhar as suas acaba, né? Você fala, cara, não dá, eu tô tentando mostrar aqui que isso pode ajudar, e a pessoa não sintoniza e fala, deu. Então, assim, aí você tem que também baixar a bola, né? Sair dessa prepotência de que achou que também entendeu tudo, esperar o outro chegar. Então, o casamento é essa busca desse equilíbrio. Talvez não exista o equilíbrio total, né? Mas o tempo inteiro você está muito perto dessa sintonia. Não, mas é legal você falar isso, Vanessa, porque é exatamente isso, né? O casal também tem que ter consciência que ele está num processo de autoconhecimento. E cada um vibra numa vibe.
né? Não é a mesma coisa. E aí pode ter esse desencontro no casal, né? E também não é ruim, porque isso daí faz o casal crescer. A parceria cresce dentro desses conflitos também. Exatamente. Eu queria te perguntar, como você já trabalhou isso, vamos dizer, desde a sua adolescência, se a mudança do Regis foi muito grande a partir do autoconhecimento nele, na sua visão? Ela é crítica, hein? A régua dela é alta. Eu sei, por isso que eu perguntei para ela. Cara, eu acho que se ele não tivesse tido esse processo, a gente não estaria junto, né? Então, tem muita evolução. Como eu falei, desde o começo eu já vinha com essa experiência dentro de casa mesmo. Quando vocês falam, meus pais fizeram terapia, meus pais fizeram terapia em grupo, experimentaram um monte de treinamento doido também. Então, assim, para mim era muito mais fácil. E quando a gente fala do casal, eu tenho um perfil, ninguém percebeu, mas falo pra caramba. E falo da relação pra caramba. Eu não tenho tabu, assim, nenhum. Eu gosto de DR. Mas não aquelas DR chatas. Eu gosto de filosofar mesmo, cabeça, né? E o Regis, ele é mais nesse momento, ele não gosta muito de conflito, né? Ele é mais o cara da paz, ele é mais conciliador, né? Ele põe panos quentes para não ter aborrecimento. E eu sempre cutuquei muito. Então, eu também tive que encontrar esse equilíbrio, né? De baixar a bola para poder me sintonizar com ele. Quando eu via que tava lá na pressão e pressionando, que assim, as coisas pareciam óbvias para mim, para ele, não. E vice-versa. Às vezes ele fala umas coisas para mim que eu falo, caramba, não vi por esse olhar, né? Então, eu acho que o Regis teve uma evolução gigante, né? Tem vivido muitos momentos gigantes, né, ainda, mas a gente percebe, por exemplo, no momento desse de pandemia, onde muita crise vem à tona, muita coisa que estava embaixo do tapete vem à tona, cara, a gente tá encarando super bem, tem os conflitos, né, tem as diferenças, mas quando a gente resolve entrar na sintonia, nossa senhora, é um salto, né, é um salto. Então, vale super a pena. Eu acho que esse encontro que precisa se sintonizar. E aí, trazer para a discussão de casal o que precisa. E discute de tudo. É trabalho, relação, né, sexual, relação com filhos. Se não trouxer dinheiro, nossa senhora. Se não aí é legal você falar que não tem fim, né? Eu falo, você vai ter que reavaliar isso periodicamente. Né? Não só no seu autoconhecimento, mas nesse ajuste entre os dois, né? Uma coisa que você falou, que eu concordo plenamente. Eu falo que se hoje, principalmente eu, né? Não é nem pelo Pico, eu brinco que o Pico ele é o ogro lapidado pelo autoconhecimento. Mas se eu não tivesse mudado, muito provavelmente ele não me aguentaria. Exato. A gente não estaria mais juntos, mas não é nem porque eu não estaria com ele, por causa do ogrice dele, não, mas porque ele não me aguentaria. Né? Então, assim, é muito importante a gente falar disso, quando ajuda esse autoconhecimento. Não e você também é um caso parecido com o meu, porque assim, a gente aprende ferramenta, conceito, fundamentação, a gente quer aplicar em casa, a primeira coisa. Sem dúvida. Regis, e a pessoa não tá, né? Então, assim, é a nossa área, né? Então, cada um vai defender a sua área, né? Para ele, a prioridade é outra, né? Então, esse também baixar a bola, descer aí do tamanquinho um pouquinho, né? E vamos lá. É muito importante. Eu já tive N situações que eu falei, ai, Deus, gente. Sabe quando você pega cliente que não anda, que não evolui? Aí você tem que falar, ele não é cliente, né, gente? Deixa eu dar uma baixada de bola aqui também e entrar em outras coisas que a nossa casa tem mais do que isso, né? Então é engraçado. E é legal, porque quando você faz o autoconhecimento, você consegue, primeiro de tudo, né, que a gente fala que reverbera, né, o autoconhecimento, a olhar para trás de maneira diferente, né, papai e mamãe. E eu brinco que uma coisa que para mim foi fundamental, olhar para trás do seu companheiro também de maneira diferente. Respeitar lá atrás o que veio, né?
não tem jeito, gente. A gente casa com um pacote todo, né? A gente casa não só com o pacote, né? O kit familiar, tem cunhada, não tem jeito. A gente casa com o pacote todo, e não é só a família, claro, mas também tem as experiências que ele já teve em outros relacionamentos, que ele traz para a nossa relação e que a gente também tem que ir ajustando. Então, assim, é um pacote complexo muitas vezes e que a gente vai descobrindo com o tempo, vai se ajustando com o tempo. Então, é uma grande experiência viver a dois. É o maior, eu acho que é o maior conhecimento é viver a dois. Na prática, né? Uma arte. É uma arte diária, né? Não é uma coisa assim, olha, eu descobri a receita e agora eu vou levar o resto da minha vida. Não existe isso. Todo dia você está aprendendo uma coisa nova. E todo dia você pode usar uma ferramenta, igual você falou, para estar usando no seu relacionamento. Por isso eu acho legal o casal fazer o processo de autoconhecimento, né? Agora, a gente tem um... Não, eu ia falar uma coisa muito engraçada, né? Como que a gente... Outro dia a gente estava tendo uma discussão, uma DR, assim, a gente saiu para caminhar, né? Eu falei, vamos conversar fora, por causa da Vitória, nossa filha, tá, vamos conversar fora. E o negócio não andava. Sabe aquela pessoa traz sempre o mesmo assunto e eu ficava, caramba, gente, o negócio tá evoluindo, não tá evoluindo. Eu peguei um dos treinamentos que nós dois participamos e que eu ajudei muito na construção também dele, depois para o online, e falei, Regis, vamos imaginar o treinamento, né, que os dois fizeram, que é a arte de negociar e vender, né? Vamos imaginar que nós dois somos produtos. E aí a gente começou a trabalhar como se a gente fosse produto, para tirar o emocional da história, do mimimi, da coisa que nunca vai chegar a lugar nenhum. Gente, mas foi um barato, né? Acho que a gente nunca foi tão profundo numa conversa e a capacidade que a gente teve de tirar realmente as emoções, né? E falar... Carga que não era dali. Né, de uma forma racional, cara, e é 20 anos junto, quer dizer, e a gente sacou, né, como a Juliana diz, da gavetinha, e usamos a caixa de Pandora para realmente usar dos recursos. Como é que a gente sintoniza? Então, assim, eu falei a linguagem dele, né, que é vendas. Vamos imaginar que nosso produto está com um problema aqui de fabricação, não tá legal, ou eu devolvo. Então a gente né? Ou você me dá uma assistência técnica, ou você me dá uma assistência, ou troca. O que a gente vai fazer? E foi, a gente andou 10 quilômetros. Aí na subida, quando tinha subida, eu fazia pergunta, porque daí eu não conseguia responder. Eu conseguia falar. Ele se aproveitava dessa. Na hora que tem uma subida, eu falei, agora eu vou fazer as perguntas. Legal. Uma coisa que a gente fala, né, que além de reverberar para trás, também dá um toque nos filhos, né? Eu costumo falar que o que é de presente que a gente dá maior para os nossos filhos é a gente se conhecer. Mas antes disso, eu queria saber do Regis. A Vanessa deu opinião sobre o Regis, mas eu queria saber o do Regis, entendi. O processo dele mesmo. Se isso realmente fez uma diferença muito grande na vida, porque ele foi que nem eu. Ele não fazia terapia. Não fazia? Não. Então, mas já eu também nunca tinha feito terapia até cair, até fazer o primeiro treinamento. Para mim foi uma mudança muito grande. Para o Regis, eu acredito também tenha sido uma grande mudança, e essa mudança daquela época reverbera até os dias de hoje. Sim, sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu voltei diferente, isso é fato, né? Só que assim, a impressão que me dava é que era difícil ver a evolução da Vanessa, porque a Vanessa, para mim, já estava lá na frente, né? Quando eu entrei no processo, ela já estava fazendo, ela já tinha toda essa experiência de terapia. Então, eu acreditava que eu não iria ver uma evolução, né? Mas depois de um tempo que você começa... já faz 10 anos. Já faz 10 anos que a gente começou o processo, né? Aliás, que eu comecei. Juntos, né? Que eu comecei, porque a Vanessa já está há mais tempo, né? E a gente consegue entender todo o pacote da família, da onde vem, a história. Aí é que você vê a evolução, né? Você vê que a pessoa está agindo diferente, né? Mas naturalmente. Então, ela, de fato, mudou de dentro para fora, né? Ela não é mais o de fora para dentro. Então,
é perceptível isso na Vanessa. É óbvio que tem os altos e baixos, né, na discussão, como todo mundo, né? Todo mundo perde a cabeça, né? Talvez a Vanessa tenha um pavio mais curto aí, né? Que a gente sabe, mas... Sou uma pessoa intensa, né, gente? Essa é a diferença. É meu perfil. Quem tá aqui em autoconhecimento e conhece o diz que eu sou um ID, eu sou ativação, eu sou intensa. Me controlei muito. Mas você consegue ver essa mudança justamente nisso, nessa diferença de comportamento dela, né? É uma pessoa que, às vezes, em algumas situações, né, que já aconteceu com a gente, que aí se eu falar para você qual foi o comportamento dela, você vai falar assim, não é possível. Não é possível que ela se comportou desse jeito. Não, de fato, ela se comportou desse jeito. É possível. Que evolução ainda, não, Vanessa? Né? Mas é isso. Você viu? É isso. Autoconhecimento ajuda. Claro. Mas o Regis, coitado, ele não lembrou. Mas a gente... Não lembrou. Não lembrou. Eu vou te lembrar, quer ver? Ó. Lá em São Paulo, na época que ele não tinha feito ainda nenhum treinamento de autoconhecimento, sei lá, foi uma das primeiras crises assim conjugais. Sei lá, acho que foi 7 anos. 7 anos de casado, gente. 7 anos de casado. Barraco rolou. E eu falei, não tenho paciência. Eu não tava também tão assim, né? Evoluída que nem ele traz assim. E aí eu falei, Regis, precisa fazer terapia de casal. Vamos para terapia de casal. Então levei o coitado, gente, na terapia de casal. Sentou lá e fizemos terapia de casal, umas 2, 3 sessões. Mas ela defendeu ele, eu falei, chega de terapia de casal. A terapeuta só me dava razão. Ela falou, não tô gostando. Eu não gostei. Ela é minha amiga até hoje. Ela viu que na relação o problema era a Vanessa. Aí eu falei, olha lá, o outro tá com dó do Regis, o Gui aí. Gente, eu sou um santo. Meu apelido é santo. Isso aqui é marketing puro. A Ju quer perguntar um negócio, gente. Porque assim, a gente fala que isso também dá de presente para os filhos, né? Como é que vocês sentiram a Vitória nisso tudo? Fala, a Vitória é a nossa sobrinha, né? A filha de vocês. Como é que vocês sentiram a Vitória nisso tudo? Cara, foi engraçado que ontem que eu falei pra Vitória que a gente ia fazer a live, né, papo de casal, eu falei, vou dar uma sondada na Vicky e perguntar, né, o que a gente fazendo no autoconhecimento se ajuda, se piora, né? E aí, Vicky? E aí ela falou assim, pra mim é ótimo, né, a capacidade que ela também vê de evolução da gente, né? Ter uma filha adolescente não é fácil, né? E a transição também de pré-adolescência não é fácil, e ainda mais com a mãe, né? Então a gente teve aí do jeito que eu falei que eu sou intensa, a gente teve uns conflitos. Cara, mas nesse processo eu virei um dia para ela e falei, eu não quero entrar em guerra com você, né? A gente entrava. Aí um dia eu tive a consciência de falar, eu não quero entrar em guerra com você, né? Eu quero que você tenha em mim uma mãe onde você possa vir buscar o que você precisa. Mas quem manda aqui sou eu no final. Eu vou ouvir, a gente vai conversar, e também comecei a me controlar. Eu queria impor muito autoridade, né? E aí quando eu percebi que isso não ia funcionar, então até hoje a Vitória fala sobre isso. Ela fala, cara, você fez ali um divisor na nossa relação. Então a gente tem uma relação muito legal. Quando eu tenho os cursos, quando eu tenho as coisas, às vezes ela fala, mãe, eu não quero falar com a mãe coach, eu não quero saber, eu quero só falar. E eu tenho que me policiar muitas vezes nisso, né? Porque você quer sempre ajudar os filhos, mas ela fala que é muito bom, que nenhuma das amigas dela praticamente tem a relação que ela tem com a gente, né? Como ela tem com a gente, né? Então ela vivencia, ela vai nos eventos com a gente, quando a gente faz alguma coisa a gente traz, a gente compartilha. Mas ela se coloca do tipo, aqui eu tô a fim de evoluir, aqui não. Ela fala, às vezes me enche o saco eu ser a mais evoluidinha das minhas amigas, eu ser a mais madura, às vezes eu não quero, né? Então, eu acho que ela tá tendo coisas muito boas e, às vezes, para ela deve atrapalhar muito, né? Porque tem que sempre estar atendendo aqui uma demanda de evoluídos, de não, né? Ela acha que é isso, mas não é. Mas eu vejo que ela agradece da gente poder ter conversas, da gente poder trazer assuntos que talvez ninguém tenha, da gente querer estar junto, da gente saber que precisa estar
cada um do seu tempo, ter né, as suas coisas. Então, eu acho que na minha visão, eu acho que evolui muito, né? Sim. O que você acha, Regis? Não, eu sou da mesma opinião, né? Da mesma opinião. A Vitória, ela teve várias fases da vida dela, né? Hoje ela está com 15 anos, mas teve várias fases aí e a gente percebe o quanto ela é mais madura, né? Se você comparar, inclusive desde pequeno a gente conseguia já observar isso, né? As pessoas vêm dar esse feedback pra gente, né? Às vezes ela fica na casa de amigos e tal, os pais vêm comentar, falam, pô, olha, a Vitória é muito madura, a Vitória... Que isso, sei lá, também não pode ser tão bom, né? Porque às vezes é muito madura, pode complicar. Mas a gente tenta deixar ela nesse equilíbrio aí, mas sem dúvida... a gente já está fazendo uma poupancinha para ela fazer também terapia, treinamento, para ela poder trabalhar. Também. Porque isso aí é fato. a gente vai fazer o que a gente acredita que é o melhor. Exato. Né? É o que a gente tem para dar, é o que a gente sabe fazer e a gente busca muito isso, né? Como a gente pode também evoluir para ter uma família melhor. Mas a gente vai errar, porque depende do significado que ela der, né? Para as coisas que estão acontecendo. Então, e sobre isso, eu não vou ter controle, nem ele vai ter controle, né? Então, nós estamos nos esforçando para sermos bons pais. Vamos errar, não somos bons sempre, muito pelo contrário, porque tudo vai depender do significado que ela der, né? É isso mesmo, não tem como, né? Não tem controle. Não, mas eu acho que essa posição que a gente olha em relação aos filhos nos traz, eu falo, uma maior consciência mesmo, porque muitas vezes a gente fica querendo não fazer igual ao pai, à mãe, como fizeram, né? E a hora também não sabe como lidar. Então, essa consciência de que você está fazendo o melhor, da maneira com que você está fazendo, e trazendo a ferramenta, e tirar a culpa de muitas vezes quando a gente erra, né? Isso é muito importante, ajuda muito, pelo menos na minha visão, o autoconhecimento. Exato. Não, e isso também é importante, né, Ju? Eu não quero ser igual aos meus pais, né? Eu acho que não tem... A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Os nossos pais nos ensinaram muito do jeito deles, da forma deles. O que a gente precisa é aprender com isso, né? Então, o que eu trago muito para nós, assim, não é porque não pode bater... Meu pai me batia, agora não vou bater, né? Não é que eu vou bater, mas se eu precisar dar uma bela de uma enquadrada, cortar coisas, ser tão enfática como meu pai foi, não batendo, mas sendo enfática como ele foi, você, né? Então, assim, a gente faz de tudo para ser a melhor forma possível. E trazendo dos aprendizados é o que eu levo de bom e o que eu posso fazer de uma outra forma também um grande aprendizado do que eu vi. Então, e aí a Vitória, nossa filha, vai fazer a maneira dela. Então, se entrar nesse conflito, vai ser a pior coisa. Então, depende dela, como ela vai ter o significado, mas o nosso papel como pais, de a gente crescer, evoluir, levar o melhor para a nossa família, a gente está fazendo, a gente vai continuar a fazer. Isso é um objetivo nosso como família, né? A gente tem. E é isso, né? E ela vai poder contar com a gente no que ela precisar. Ela vai estar sempre aqui aberta para qualquer coisa. É legal o que você está falando, né, Vanessa? Que praticamente esse processo de autoconhecimento de vocês formou a personalidade da Vitória, praticamente. Ela integrou, vamos dizer, a parte boa de vocês, a evolução de vocês, ela foi integrando. Né? Ela foi. Isso foi formando, formando. Deu base para que ela pudesse formar a sua própria personalidade. Exatamente. Agora ela vai experimentar as coisas dela, ela vai passar pelas situações. Então, tem hoje muitas coisas que eu me policio realmente para deixar ela viver na pele, né? Sentir realmente na pele, ter o aprendizado, porque é isso. Crescimento é viver experiência. Então, não adianta também a gente poupar de tudo, porque a gente já viu, porque a gente já sabe. Vamos deixar ela também viver. Então, às vezes, eu me controlo super. A hora que ela vem contar, caramba, é mesmo? E aí, tal? Sem tentar dar conselho. Às vezes, ela policia. Mãe, eu só quero falar, né? Quê? Eu tô falando na cara do Regis, porque, querendo ou não, eu conheço o Regis. E ele tem uma filha. E esse processo, para ele, também é mais difícil. Mas eu acho que se tornou mais aceitável, né?
todo esse processo? Não, a Vitória tem boa cabeça, assim, ela não me traz essa preocupação, é verdade, assim, ela é muito, assim, posso estar enganado, mas ela mostra uma maturidade até acima do normal. Gente, vai beber, vai transar, vai errar, vai bater a cara, vai fazer as cagadas dela tranquilamente e vamos estar aqui para dar o suporte, não tem jeito. Acho que o grande problema era assim, né? Que até o nosso pai, né? Uma coisa que eu tinha uma relação com ele. Por mais cagada que você faça, venha contar para mim, né? Venha falar para mim. Porque eu sou seu melhor amigo. Qualquer coisa que eu vou te dar de conselho não vai ser para te prejudicar, né? Então a gente tenta passar isso para ela trazer as coisas pra gente. E ela traz, isso que é legal. E ela traz. Então, isso é uma puta vitória. Não, a gente teve a experiência o ano passado de conhecer o primeiro namoradinho dela. Foi super legal. Regis levou super de boa, eu também. Eu já fui headhunter, então eu fiz todas as perguntas que eu precisava, chequei toda a história familiar. A gente vai analisar. Pôs a mão na parede, deu geral. Não, você vai no sutil, Pico. Aí você vai aprendendo, né? Então você vai fazendo todas as perguntas. E assim, foi muito legal, porque a gente saiu junto, né? Foi gostoso, não foi aquela coisa, que drama, que problema vai ser, vamos ficar de olho, o que vai rolar. Cara, agora nós estamos preparando a nossa filha para o mundo, né? Depois a gente já conheceu o segundo. E parou por aí. Graças à pandemia, né? Seja bem-vindo, pandemia. Que legal. A pandemia, Na parte profissional, vocês acreditam que o autoconhecimento ajudou vocês? Está ajudando ainda. Ainda está no processo, mas sempre... A Vanessa, ela acabou caminhando para isso, né? Para mim, ele demora um pouco mais para a coisa acontecer, porque não é parte do meu trabalho, né? Mas quando você começa a entender, que eu acho que, sei lá, de uns 5 anos para cá, a gente começa a entender as coisas que não são coisas separadas, né? As coisas, a sua vida pessoal atrapalha exatamente na sua profissional, as coisas começam a se misturar, aí você começa a tomar um choque de realidade, né? Que é um pouco do que estamos vivendo hoje, inclusive, né? Mas é assim, é isso mesmo. Cara, para mim como eu falei, sempre trabalhei na área de recursos humanos, então um dos meus maiores desejos era realmente mostrar para as pessoas que o que ela é pessoalmente, né, na vida pessoal, ela leva para o trabalho, né? Que as máscaras não se sustentam por muito tempo. Obviamente que existe adaptações. Então, você tem sim uma adaptação quando você está no ambiente de trabalho, né? Mas você não sustenta por muito tempo algumas coisas aí, crenças e flexibilidade, resiliência. Você não sustenta. Então, era sempre o meu desejo. Por isso que eu saí do mundo organizacional, né? Eu falei, poxa, eu não quero ajudar uma pessoa dentro de uma empresa simplesmente para ela trazer resultado para a organização, né? Eu quero que ela esteja alinhada com isso, que ela compre os valores da empresa, que aquilo seja um desejo dela também, que ela projetou uma carreira para ela. Então, quando eu via muitas coisas diferentes no mundo organizacional e que está tudo certo, né? Esse ambiente é para isso mesmo, a empresa só sobrevive e emprega a gente se tiver resultado e vamos embora, e tem gente que quer isso. Mas eu falei, eu acho que eu contribuo muito mais se eu puder balançar essa reflexão, né, nas pessoas. Então, eu saí construindo essa carreira, né? Então, o coaching me trouxe essa visão. Cara, vamos sintonizar aqui, gente, né? É isso que você quer? Esse sonho é teu ou é do outro? Como é que você está alinhado com essas metas? Como é que você se posicionou? Então, foi para mim uma libertação sair do mundo organizacional. Mesmo não trazendo uma estabilidade que talvez, né, ilusória, levam as pessoas a acreditar que o mundo organizacional é mais estável, cara, passei altos e baixos, obviamente, porque você tem que correr atrás de clientes, você tem que entregar, você tem que conhecer novas ferramentas, você tem que, né, se relacionar.
Mas foi uma libertação. Eu me encontrei na minha missão, né? Tô na minha missão. Eu sinto que propósito é isso. Tô na minha missão. O que eu tenho para dar tá alinhado do que eu vou fazer sempre aqui nessa vida. Então eu me realizei. Então eu tô feliz com o autoconhecimento. Só me ajudou a me fortalecer nesse posicionamento. Eu falo que é em todas as áreas, né? É a área pessoal, de você se cuidar, é a área do casal, é a área profissional, então tem tudo a ver, né? Sem dúvida. Ju, estamos chegando ao fim. Estamos. Se vocês quiserem aí falar um pouquinho aonde o pessoal encontra vocês, né? Para apoio, porque a Vanessa está nessa área, o Regis está na área de marketing, para o pessoal seguir vocês. Pô, nessa pandemia eu acabei não me destacando tanto no digital, porque eu ajudei muitas pessoas nos bastidores, né? Então, eu hoje até botei um post bacana que eu recebi de um amigo, né? O ajudar as pessoas também é um trabalho de se destacar, né? A gente cresce junto. Então, eu não fortaleci muito, que acabou todo mundo navegando aí nessa onda do digital. Estou formatando isso com muita calma, mas já estou com o meu canal no YouTube, né? Vanessa Abrahams Coach. Estou no Instagram e com o tempo a gente vai fortalecendo mais essa imagem lá, colocando mais conteúdo. Ajudei muita gente, foi uma fase difícil para muitos negócios, para famílias que traziam um negócio como sustento para todos. Então foi uma fase que eu me dediquei aos meus clientes e clientes novos a fazer a transição. Isso tem me ajudado também, me ensinado muito. Mas estou lá, estou no YouTube e estou no Instagram. Legal. Legal. Eu estou no Instagram, tá lá no Instagram também meu nome. E eu estou participando, vou participar, inclusive, a semana que vem, de uma live sobre e-commerce, né? Nessa época da pandemia, foi até o tema, né, que eu fiz aqui com vocês lá no começo. Sim. E aí eu acabei fazendo um outro tema de transformação digital, e agora semana que vem a gente vai falar sobre isso de novo, né? Legal. Não é mais futuro, é uma realidade, né? O e-commerce agora ou é ou não é. Não tem mais meio termo, né? Em outubro você começa a fazer esse projeto. Deixa quieto. Vamos lá. Vamos por partes. Aqui vamos lá, começou. Vamos lá. Entendeu? A Coach já tá com a Ponte do futuro. A Coach aqui abriu a bola de cristal, já tava... Já tô fazendo ponte do futuro, entendeu? Entendi. É isso. Ju? Que legal. Eu queria agradecer a vocês, eu falo, por partilhar essa tela aqui com a gente. Eu queria agradecer o pessoal do Futuro Consciente. A gente está aberto, tanto a Vanessa, o Regi, para o que vocês precisarem, eu também. A gente está aberto a novos projetos também, né? Que vocês tragam aquilo que o coração está pedindo aí, para que a gente possa ir buscar, para que traga conhecimento aqui para vocês, pessoas para vocês. A gente está com uma lojinha também com esses, eu falo, objetos que tragam uma energia boa para o seu ambiente. Então, vai lá conhecer a lojinha do Futuro Consciente, que é www.futuroconsciente.com.br. É isso? É isso mesmo. Antes de mais nada, eu queria agradecer, porque se não fosse vocês, quem sabe a gente nem teria entrado nesse caminho do autoconhecimento. Sim. Eu tenho uma imensa gratidão por ter vocês na nossa vida, né? E ter vocês como cunhados. Que delícia! Que são fantásticos. Cara, a gente também agradece. Foi vocês que abriram essa porta. Exatamente. Tô aqui vendo aqui família, tô muito feliz de estar vendo um monte de gente querida aqui dando apoio pra gente. Agradeço também o espaço de vocês, é lindo. Tá dando oportunidade de um monte de gente realmente poder olhar o autoconhecimento de uma outra forma, né? Abraçar isso porque faz bem, dar uma maior sintonia aí para a gente poder viver esses altos e baixos, que a vida é uma constante movimentação. Então, fico feliz. Sim. Vocês também moram no nosso coração. Estamos juntos sempre, o que precisar também. De novo, gratidão também, muito por vocês abrirem esse espaço aqui pra gente. Muito legal, é isso aí. Tamo junto. E amo todo mundo que tá aí. Tô vendo gente querida, Wagner, a Marilena, a Ana, minha tia, a Rosinha, tanta gente. Marilena estava aqui também. Vocês que seguraram aqui os únicos, os últimos moicanos aí. Valeu. Pati,
Até mais, Obrigada. gente. Márcio também, que eu sei que acompanha toda vez que a gente está ali, também está junto aí. É. Muito, muito obrigada. Muito legal mesmo. Muito bom, gente. Gente, Tati, querida, beijo, viu? Beijo pra vocês. Então, gente, beijo. gratidão, viu? Beijão, minha gente. Beijo para todo mundo aí. Um grande Valeu. beijo, gente. E até a próxima, Até que a não próxima. demore. Tamo aí. Beijão, até mais. Beijo, Tchau, tchau. tchau.